Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 154 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 459 e 460 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da remuneração. Neste sentido, nos diz o artigo 459, consolidado, que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Observe-se aqui, ainda uma vez mais, aquela confusão que viemos alertando em aulas anteriores da consolidação das leis do trabalho com relação aos termos salário e remuneração. Neste sentido, o texto inserido no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma impropriedade redacional, uma vez que quando ele diz que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, ele, na verdade, está a nos anunciar que é o pagamento da remuneração, qualquer que seja a modalidade do trabalho, que não deve ser estipulado por período superior a um mês, excepcionando, neste caso, aquelas parcelas que concernem a comissões, percentagens e gratificações, porque muitas das vezes estas parcelas dependem de uma apuração que vai extrapolar os limites temporais de um mês e, portanto, não seria prudente afirmar que o empregador teria o prazo de apenas um mês para promover o pagamento da remuneração, que tenha, além das outras vantagens que nós já estudamos em nossas aulas anteriores deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a incidência de comissões, percentagens e gratificações, posto que seria bastante dificultada a tarefa em face do período em que estas comissões, percentagens e gratificações tenha que ser apurado. Portanto, o pagamento do salário, qualquer
seja a modalidade do trabalho, na verdade, como vimos, é o pagamento da remuneração, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo nas hipóteses de incidência sobre a mesma de comissões, percentagens e gratificações que podem sim ser quitadas após esse período de um mês. Continua ainda o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, agora em seu parágrafo único, embora o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho nos anuncie como sendo parágrafo primeiro, na verdade é parágrafo único, face à inexistência de outros parágrafos. Veja bem que esta é mais uma falha da reforma trabalhista que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, porque deixou passar in albis a oportunidade de oxigenar o texto seletista, colocando à disposição dos intérpretes posteriores à mesma situações em que o texto seletista se nos apresentasse como íntegro, bem construído e indene de dúvidas. Deveria a reforma trabalhista ter consertado o artigo 459 seletista para trazer, ao invés do termo parágrafo primeiro, os termos parágrafo único, já que inexistem outros parágrafos neste artigo. Vencida essa oportunidade de explicação, temos que, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Por óbvio que esta situação enumerada pelo artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho aplica-se apenas e tão somente ao pagamento estipulado por mês, já que, no sentido daquelas pessoas que recebem por hora, por dia ou por quinzena, o lapso temporal necessário para o seu pagamento é a própria validez da contraprestação por aquele serviço prestado. Portanto, apenas no sentido de que o pagamento, se for estipulado por mês, deverá ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Ao longo dos tempos, este período em que deverá ser realizado o pagamento, ele foi sendo diminuído. Anteriormente era de 10 dias e atualmente é até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido para o pagamento da remuneração devida ao empregado por sua contraprestação pessoal de serviços. Diz o artigo 460 da Consolidação das Leis do Trabalho que, na falta de estipulação do salário, aqui novamente há uma confusão seletista a respeito de salário e remuneração, porque diz o artigo 460 que é na falta de estipulação da remuneração, não só do salário, mas de toda a remuneração, ou não havendo prova
sobre a importância ajustada, ou seja, não havendo aquela prova documental ou qualquer outro tipo de prova a respeito da condição remuneratória estabelecida para a quitação da prestação pessoal de serviço do empregado ao seu empregador, o que ocorre de maneira bastante mitigada nos dias de hoje, porque normalmente os pactos de emprego são evidenciados através de instrumento escrito. E entendamos que a época em que foi construído o texto seletista, a maioria dos pactos era verbalizado e não por escrito. E ainda hoje temos a incidência, muitas vezes, dos pactos verbais na área rural, em que as condições de trabalho são arregimentadas através de acordo verbalizado entre os empregadores e os empregados. Então, quando não houver uma estipulação segura da remuneração ou ainda inexistir prova sobre as condições ajustadas, o empregado terá direito, diz-nos o artigo 460 da Consolidação das Leis do Trabalho, a perceber remuneração igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou não existindo esse indivíduo, aquele valor que for habitualmente pago para serviço semelhante. Então, são várias as situações que nós estamos a verificar neste momento. Primeiro, a falta de estipulação da remuneração e não do salário, e a falta também de prova sobre a remuneração ajustada levará o empregado a perceber a remuneração igual à daquele que, na mesma empresa, e não no mesmo estabelecimento, aqui o conceito é mais amplo, é na mesma empresa, quer dizer, um conjunto de estabelecimentos que formam um empreendimento empresarial, fizer serviço equivalente. Então, quando não há estipulação da remuneração ou prova sobre a mesma, o empregado terá direito a perceber remuneração igual à daquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente. Não existindo esse indivíduo, vale contraprestacionar a prestação pessoal de serviço do empregado ao empregador pelos valores que habitualmente são pagos na região ou mesmo em outros empreendimentos para serviços semelhantes. Assim, temos que a necessidade de estabelecimento de um valor remuneratório específico para cada contraprestação pessoal de serviços de um empregado ao seu empregador é característica que evita enormes problemas, porque na falta de estipulação da remuneração, equiparar-se-á, embora não se possa falar neste caso em equiparação salarial, mas sim em uma necessidade de se comparar um empregado que exerce a mesma função na mesma empresa e que recebe determinada remuneração que aquele não foi estabelecida. Portanto, é apenas uma comparação, não se trata de equiparar salarialmente ou remuneratoriamente, como seria mais preciso, um trabalhador
ao outro, ele terá direito a perceber a remuneração igual àquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente. E não existindo nem um trabalhador, um empregado que exerça naquela mesma empresa serviço equivalente, não houver estipulação de remuneração específica para aquela contraprestação pessoal de serviço, ou inexistir a prova da importância ajustada para tal, a empresa deverá quitar a prestação pessoal de serviços implementada pelo empregado a si pelo valor que habitualmente é pago para serviços semelhantes na região ou mesmo por outras empresas de idêntico porte e de extensão de empreendimento igual àquela que não fez a estipulação da remuneração para aquele tipo de empregado. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, nesta nossa aula de número 154, e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nestas nossas aulas e solicitar, ainda uma vez mais, que aqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que o sistema poderá promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível e fazer com que nós possamos continuar a nossa trajetória nesse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho até atingirmos ao objetivo final, que é o estudo completo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. Muito obrigado a todos.